Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada nos pontos levantados num vídeo do YouTube do canal Paulo Baltokowski, tá? O material fala de investigações, né, envolvendo políticos e também umas declarações recentes do presidente Lula. A fonte começa falando de uma dificuldade de ter esperança no Brasil, sabe? E até menciona um suposto auto-julgamento do Flávio Dino. Vamos tentar entender isso melhor. Isso. Basicamente, essa análise que a gente está vendo foca em duas coisas principais. Uma é um caso judicial bem específico da compra de respiradores pelo consórcio Nordeste na pandemia, e a outra é, assim, uma análise de um discurso do Lula lá em Santa Catarina, falando do governo anterior e da visão dele sobre riqueza. Certo, vamos começar então por esse caso dos respiradores. A história é de 2020, né? O consórcio Nordeste tentou comprar 300 respiradores. Pagaram adiantado 48,7 milhões para uma empresa intermediária que, segundo o vídeo, não tinha experiência nenhuma nisso. E aí? Pois é, o problema é que os respiradores nunca apareceram, sumiram. Nossa! E o vídeo faz questão, assim, de listar uns governadores da época que hoje são ministros do Lula, né? Tinha o Rui Costa, da Bahia, que era o presidente do consórcio, hoje está na Casa Civil, Camilo Santana, do Ceará, Wellington Dias, Piauí, Renan Filho, Alagoas, e o Flávio Dino, do Maranhão, que foi ministro da Justiça e agora está no STF. Hum. E aí a análise entra nos detalhes da investigação da PF. O vídeo diz que essa empresa que recebeu o dinheiro esvaziou as contas, repassou para terceiros, gente que não tinha nada a ver com o contrato. Exato. E que teriam pulverizado o dinheiro, sabe? Usado até para coisa pessoal, comprar carro, caminhão. Meu Deus! E na justiça como ficou isso? Então, teve umas idas e vindas. O vídeo fala que o TCU, o Tribunal de Contas, chegou a inocentar o Rui Costa e o Carlos Gabas, que era secretário executivo, parece que em abril de 2025. Só que aí teve uma mudança no STF sobre como funciona o foro privilegiado, né? E o caso saiu da Bahia, foi pro STJ e depois pro próprio STF. Ah, e aqui que entra o tal autojulgamento que a fonte fala. Isso, porque o vídeo destaca que o inquérito que está sob sigilo caiu justamente com o ministro Flávio Dino lá no STF. O mesmo Flávio Dino, que era governador de um estado do consórcio na época. Exatamente. E depois colega de ministério do Rui Costa. O vídeo levanta isso como um possível conflito, né? E até lembra, com ironia, que na época chamavam opositores de genocidas. Entendi a conexão que eles fazem. Sim. E para reforçar essa ideia de casos caindo em mãos, digamos, convenientes, o vídeo cita rápido outros exemplos. Fala de Gilmar Mendes e CBF, Alexandre de Moraes e Eduardo Bolsonaro. E também comenta o apoio que o Moraes recebeu da AJUF e da OAB contra aquelas restrições de visto dos Estados Unidos por acusações de censura. A fonte meio que sugere que isso tudo levanta dúvidas sobre um possível alinhamento das instituições, sabe? É um ponto de vista, né? Interessante essa linha de raciocínio da fonte. Bom, vamos pro segundo assunto do vídeo. O discurso do Lula em Itajaí. Certo. Lá ele criticou o governo anterior e falou sobre riqueza. Tem uma frase que o vídeo destaca, né? Aquela: uma nação em que tem pouca gente com muito dinheiro é uma nação pobre. Uma nação que tem muita gente com pouco dinheiro é uma nação rica. Isso. E o vídeo contesta, dizendo que o Brasil já tem muita gente com muito pouco dinheiro. Questiona essa lógica do presidente. Faz sentido a crítica, olhando por esse lado. O vídeo também fala das críticas do Lula ao Bolsonaro que apareceram nesse discurso, né? Sim. O vídeo menciona que Lula falou de gabinete do ódio, de mentiras, provocações nas redes sociais, falou de suposta falta de ação, tipo, o que fizeram nesse país? Criticou o fim de ministérios como trabalho, cultura, igualdade racial, direitos humanos e o foco em armas. E tem outra citação do Lula que o vídeo usa sobre mentiras. Assim, a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa o tempo permitindo. Isso. E como o vídeo usa isso? Então, o interessante é que a própria análise pega essa frase para discutir as várias versões de um incidente com a Janja, a primeira-dama, na China. Como assim? Várias versões? O vídeo descreve uma sequência, né? Primeiro, teria vazado que ela quebrou o protocolo e irritou o Xi Jinping. Depois, o próprio Lula diz que foi ele quem fez a pergunta lá. Aí depois, a Janja falou no Brasil algo como "não há protocolo que me faça calar". E por fim, para a Folha, ela disse que foi só uma conversa informal num jantar. Não foi nada demais. Nossa, quantas versões pro mesmo evento! Pois é. O vídeo usa isso para dizer que essa confusão de versões meio que ilustra a dificuldade de manter uma narrativa, linkando com a própria fala do Lula sobre mentiras. Entendi. Então, recapitulando, a gente viu os pontos da fonte sobre o caso dos respiradores, essa questão do processo no STF com o Dino, e também a análise do discurso do Lula, né? A fala sobre riqueza e a questão das mentiras conectada com o caso da Janja na China. Exato. E o vídeo original, a fonte que a gente analisou, termina num tom meio de desabafo. Expressa uma dificuldade em ser otimista e pergunta quem poderia salvar o país do que eles chamam de completo alinhamento em prol dos tiranos. É uma visão bem crítica mesmo, né? Reflete a perspectiva específica lá do canal. Fica a reflexão, né? De como diferentes análises olham para os mesmos fatos e discursos. É complexo acompanhar tudo isso. Para quem nos ouve, talvez o mais importante seja sempre buscar várias fontes, né? Cruzar as informações.
E falando em fontes e perspectivas, o canal que produziu esse material original, o Direito em Pauta, pede o seguinte: Se inscreva no canal Direito em Pauta, curta, comente e compartilhe o vídeo. Ajude a voz da direita a ficar mais forte.